Boa noite, amada igreja, a graça e a paz de Cristo Jesus, amém? Vamos dar sequência à série de exposição da primeira epístola de João, capítulo 2. Hoje nós vamos considerar os versos 22 a 25. A palavra do Senhor, 1 João, capítulo 2, versos 22. Verdade. Não existe uma verdade única e absoluta. Por exemplo, viva a sua verdade. Quem nunca ouviu ou recebeu um conselho desse? Cada um tem a sua verdade. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, no final do século XX já enfrentava esse problema. Ouça o que ele escreveu, abre aspas. O princípio vigente na era atual parece ser, dois pontos. As coisas são verdadeiras ou falsas, conforme o ponto de vista que nós olhamos. O preto é branco, o branco é preto, segundo as circunstâncias. Não importa muito como as denominemos. É certo que a verdade é verdadeira, mas seria descortês
Cristo, a divindade de Jesus. Quem faz isso, consequentemente, não tem comunhão com a igreja. Vou repetir porque isso aqui pode parecer muito comum para nós, mas aquele que nega a encarnação de Cristo não tem comunhão com a igreja. Por outro lado, quem reconhece e confessa que Jesus é o Filho de Deus encarnado, esse tem comunhão com Deus. Quem confessa publicamente, diz o texto, o Filho tem também o Pai. Observe um detalhe, meu querido e minha querida. Desde o início desta epístola, João é bastante cuidadoso nas palavras para definir qual o tipo de comunhão que há na igreja verdadeira. Até porque ele vai apresentar formas de testar se há ou não verdadeira comunhão. E a única forma de ter comunhão verdadeira com a igreja é crendo no único Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. Isso está claro desde o verso 3 do capítulo 1. Olha lá. Nós lhes proclamamos o que vimos e o que ouvimos, ou seja, os apóstolos proclamavam a pregação do Evangelho para que vocês tenham comunhão conosco. Mas não é qualquer tipo de comunhão. A nossa comunhão é uma comunhão específica com o Pai e seu Filho, Jesus Cristo. Paulo defende essa mesma verdade absoluta de Deus Filho encarnado, para que os crentes recebam a adoção de filhos. A comunhão com a igreja, fazer parte do corpo de Cristo, só é possível mediante a fé no verdadeiro Jesus Cristo. E Paulo defende isso quando diz quem são os adotados. Olha como Paulo vai trazer luz a duas naturezas de Jesus neste verso. Muito importante, Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5. Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho divino, espiritual, segunda pessoa da Trindade, nascido de mulher, homem, filho de Maria, nascido debaixo da lei para redimir os que estavam sob a lei. Para quê? O Deus Filho desceu e se encarnou entre os homens, para que recebêssemos a adoção de filhos. Aqui, de cara, já tem umas lições muito importantes para mim e para você. Ou confessamos o Jesus Cristo das Escrituras Sagradas, ou qualquer outra configuração nos afasta da comunhão com Deus. Lembrem, fé não salva. O que salva é a fé em Jesus Cristo, conforme a Escritura ensina. Note a gravidade do problema. O problema não é aquilo que João estava enfrentando, não é uma pessoa que ocasionalmente tem uma interpretação equivocada em um ponto ou outro da Escritura. Nós sabemos que a teologia trata de muitos assuntos complexos, mas aqui está se falando do coração do Evangelho, que Deus se fez carne e habitou entre nós para salvar todo aquele que nele crê. Se você tira qualquer uma peça dessa breve afirmação que eu acabei de fazer, você não está crendo no Evangelho verdadeiro. Aqueles que querem transformar em mentira a verdade da humanidade de Jesus. Esse era o ponto. Isto é uma doutrina central que Jesus foi homem, se fez homem e é homem. Aquele que não crer dessa forma pode estar adorando um ídolo criado por homens. O cerne, meu irmão, minha irmã, da fé cristã está no fato que Jesus é Deus perfeito e homem perfeito. O credo de Atanásio no século IV definiu muito bem e cuidadosamente essa doutrina. Disse assim o credo, esse importante documento da história cristã. Pois a fé correta é que cremos e confessamos nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Deus e homem, Deus de substância do Pai, originado antes dos mundos, e homem de substância da sua mãe, nascido no mundo, Deus perfeito e homem perfeito.
Pode parecer uma realidade distante. Ah, mas eu já sei disso, pastor. Pois não é uma realidade que está mais próxima de nós do que nós podemos imaginar. As consequências desses ensinos heréticos dos gnósticos ainda existem até hoje, como, por exemplo, testemunha de Jeová e Mórmons. Para ambos, Jesus não é Deus. As raízes dessas heresias que perduram até hoje é o gnosticismo. E cada uma, conforme a sua particularidade, existe algo em comum. Diminui a grandiosidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu li um textinho, não sei se cômico, mas interessante sobre esse assunto. Aqui é um diálogo entre ou mormons ou testemunhas de Jeová e um cristão. Eles dizem, eles são os mormons ou testemunhas de Jeová. O narrador é o cristão. Eles dizem, Jesus é grandioso, é maravilhoso. E o narrador pergunta, ele é Deus? Eles dizem, ele é tão grandioso e por meio dele você pode ser salvo. O narrador diz, ele é Deus? Eles dizem, ele, Jesus, é o primeiro gerado, filho de Deus. E o narrador diz, ele é Deus? A resposta deles é, não sei. Infelizmente, já havia até entre irmãos, entre pastores, pensamentos influenciados pelo gnosticismo, com tendência a espiritualizar a pessoa de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. O ensino da Escritura é que agora, nesse exato momento em que nós estamos aqui nesta igreja adorando o único e verdadeiro Jesus Cristo, ele está na mesma condição que ele andou aqui na terra, no corpo glorificado. Totalmente Deus, totalmente homem. Ele não é um espírito, uma alma ambulante. Certa vez, eu fui num concílio entre pastores e o candidato acertadamente afirmou o que eu acabei de dizer. E depois, ao final dos concílios, reunidos vários pastores assim, um dos últimos pastores lá a pedir a palavra foi criticar o posicionamento do candidato. E naquele momento ele disse assim, olha, o candidato disse que Jesus até agora está com corpo humano. Como se fosse um grande absurdo. E todo mundo ficou calado. E eu, recém-ordenado, fiquei calado também. Aí eu fiquei olhando. Aí eu esperei um pouco. Não, alguém vai falar alguma coisa. Ninguém falou nada. Até que eu me levantei e disse, não, mas espera aí, pastor. Esse é o ensino da Escritura. E aí começaram a surgir uns e outros para, não, é verdade, ele está assim, é isso que diz a Escritura, até que veio aquele irmão que resolve todos os problemas e disse assim, não, na glória a gente vai ver. É cômico se não fosse trágico. É base da fé cristã. O segundo ponto.
desde o início, quer pelo ensino apostólico, quer pela pregação dos seus pastores, não poderiam deixar se atrair pelas novidades dos mestres heréticos, gnósticos. Lembrem como já vimos no primeiro ponto. Desde o princípio, os apóstolos ensinaram que o homem era o Filho de Deus. Está lá em Atos capítulo 9, verso 20. Diz assim a palavra do Senhor. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus, o homem, é o Filho de Deus. E deixa eu dizer uma coisa aqui sobre a expressão Filho de Deus no Novo Testamento. Nós temos uma percepção baseada na nossa cultura do que é filho, a relação entre filho e pai. Que filho e pai são figuras diferentes. Essa é a nossa mentalidade. Mas no contexto do Novo Testamento, no contexto judaico especialmente, quando se falava do Filho de Deus, está se falando de alguém que é igual ao Pai. É por isso que toda vez que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele dizia que ele era o Filho de Deus, queriam apedrejar ele. Na parte B, então, meus queridos, do verso 24, vemos o resultado da fidelidade na permanência do ensino apostólico. Ele vai dizer, se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E apenas com essa permanência na mensagem apostólica, os cristãos teriam então verdadeira comunhão com Deus, diz João. Volta lá para o início de novo da carta, olha o que ele diz. Nós lhes proclamamos o que vimos e o que ouvimos, para quê? Para que vocês tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. E de posse dessa comunhão, escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Logo, aquele que fosse seduzido pelos falsos mestres e negassem definitivamente as doutrinas apostólicas, nunca participariam dessa prazerosa comunhão com Deus e com o Filho, com seu Filho. Você sabe, meus queridos, qual é um dos principais ingredientes desta alegria a que João se refere? Está aí no verso 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Veja o que estava em jogo. Veja o que estava em jogo. Não era simplesmente uma discussão de opiniões teológicas, mas uma doutrina de importância eterna. Esta é a única vez nos escritos de João que encontramos a palavra promessa, conforme aí na epístola. E o verbo prometer, que o autor revela que o autor da promessa é Deus, como João vai destacar mais adiante. Olha qual é a promessa, essa promessa João vai descrever melhor lá na frente, em João capítulo 5, verso 11 e 12. Ele diz, 1 João capítulo 5, verso 11 e 12. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Consequentemente, essas promessas foram feitas somente para quem cresce na única, verdadeira e absoluta palavra revelada. Lembre, meu querido, essa vida eterna, muitas vezes já foi dito aqui neste púlpito, é muito mais do que você possa imaginar. Não é só viver temporalmente, eternamente, mas é uma qualidade, é uma condição diferente de vida. É a vida que há naqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso que o mesmo apóstolo João, e agora vai fazer muito mais sentido, pode dizer lá no Evangelho, no seu Evangelho, capítulo 3, verso 36, que quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Tem umas lições muito importantes para mim e para você aqui, meu querido. A igreja não é uma associação de pessoas que se reúne conforme a compreensão dos associados. Não.
não é um grupo de membros que definem sobre o que se deve tratar, sobre que forma proceder. Não é isso, igreja. Igreja é um povo separado por Deus para permanecerem firmes na palavra ensinada pelos apóstolos. Na Bíblia Sagrada. Nós, crentes, somos uma igreja apostólica, não romana, mas somos uma igreja apostólica, firmada na doutrina dos apóstolos. Que tristeza, meu querido e minha querida. São as igrejas que relativizam esses ensinos e adoram falsos Jesus, ou Jesuses. Jesus sem ira contra o pecado, Jesus libertino, Jesus fraquinho, Jesus filósofo, Jesus homossexual, tem de tudo. Se não fosse triste só pela afirmação, é muito mais triste quanto às consequências. Porque tem muitas pessoas que, às vezes bem intencionadas, seguem anos, décadas ouvindo sobre esses tipos de Jesus, em que não há salvação, não há esperança. Fora do Jesus Cristo, da Bíblia Sagrada, da Escritura, não há salvação para o homem. Nunca a lágrima dos olhos será enxugada. Nunca se viverá a vida plena. Nunca se terá poder para vencer o pecado longe do único e verdadeiro Jesus Cristo. É muito triste pessoas enganadas, não é para nós nos alegrarmos, ainda bem que eu estou numa igreja santa. Isso é uma alegria, mas é para nós nos entristecermos de quantos morrem alegando crer em algum tipo de Jesus e vão para o inferno. Jesus falou desse acontecimento. Olha lá Mateus capítulo 7, verso 22 a 23, muito conhecido. Imagine chegando diante do tribunal, nosso Senhor Jesus Cristo sentado no trono. E muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios, não realizamos milagres, e agora acrescento eu, não frequentamos igrejas, não realizamos obras sociais, não éramos dizimistas, nossa igreja não era inclusiva. Então, eu lhes direi claramente, diz o Senhor Jesus, nunca os conheci, afastem-se de mim os que praticam o mal. Pastor, como eu posso saber se uma igreja relativiza a verdade, o ensino apostólico sobre Jesus? Isso é um perigo, meu irmão. O exemplo do pastor que eu usei agora, o que você acha que ele ensina na igreja dele? Um pastor batista. O que ele prega na igreja dele? Um bom termômetro para você saber, ou pelo menos ter uma noção, algum limite mínimo de segurança, é observar a liturgia do culto. Igrejas que permanecem nas antiguidades da fé, geralmente revelam uma firmeza doutrinária, pregação expositiva, oração, louvores bíblicos, mensagem cristocêntrica, exortação à santidade, arrependimento de pecados. Isso aí é o feijão com arroz. A maioria aqui talvez não saiba, mas eu já fui várias vezes aqui nessa igreja tentado a mudar esse formato no culto jovem. Não, é o culto jovem, faz um negócio mais festivo. Não, culto é assim na Bíblia. De outro lado, essas igrejas que têm essas antiguidades da fé, pode trazer algum tipo de segurança, mas cuidado de outro lado com as igrejas que trazem as novidades da fé. Eu já falei de várias aqui, eu vou falar mais voltado à liturgia aqui. Toda vez que você vê numa igreja algo estranho, como globo de luz, ambiente de balada, púlpito de latão, prancha de surf, berrante, instrumento judaico, centralidade no louvor, é mais show do que pregação, ou culto que toca Roberto Carlos, roupa nova, Legião Urbana, Caetano Veloso e afins, toda vez estranho, tem alguma coisa errada. Porque pode parecer uma coisa inofensiva, mas é o fio do novelo das heresias que está enrolada. Meu querido, meu querido, nós somos chamados a viver a única e verdadeira fé em Jesus Cristo, conforme as Escrituras Sagradas. E não estava aqui, mas uma coisa que me veio à memória, não pensem
não pense que a responsabilidade de manter essa ou qualquer igreja na vontade da palavra, no ensino fiel ao Novo Testamento e etc., que essa responsabilidade recai sobre os pastores. Porque pastores passam. Pastores passam, vem um, morre outro, se muda para lá, se faz isso, faz aquilo outro. Não, é a igreja que tem que se manter firme, buscar conhecer essas coisas e ser o primeiro escudo contra qualquer heresia que tente entrar na igreja. Não é responsabilidade dos pastores que vão ficar firmes até quando? É a igreja, os pais ensinam para os filhos, que ensinam para os filhos e permanecem firmes nas coisas que foram ensinadas. E então tem comunhão com o Pai. Concluindo, diante da ignorância relativa do nosso tempo, informo aos queridos cristãos, ninguém foi e é mais absoluto que Jesus. Uma prova disso é a definição que ele faz dele mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Que nós estejamos firmados sempre na verdade absoluta da Bíblia Sagrada. E o único Salvador sobre quem ela ensina, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus homem. E então experimentaremos juntos a promessa de vida eterna, agora mesmo e no porvir, em nome de Jesus. Amém.